Bom dia, boa noite, boa tarde. Então, agora, perto das provas, candidatos já tem problema até para definir tudo. Mas, se tu está revisando, está fazendo questões sem aquelas cobranças muito grandes, né, com perspectivas de não errar nenhum, não, vai com calma. Então, uma boa preparação é fazer questões, é revisar através de questões, verificar onde é que está ainda alguns probleminhas em termos daquilo que tu espera da prova. Então, hoje nós temos um assunto que é muito, muito importante para a prova do Enem, já que vamos revisar na quinta-feira alguma coisa sobre doenças. E hoje, como o nosso sistema imune responde à tentativa de micro-organismos ou moléculas ter acesso às nossas células ou ter acesso aos órgãos internos. Então, o corpo reage, né, que está preparado para essa reação. Sistema linfático. Tá? O sistema linfático é um dos sistemas que está trabalhando para fazer a devida proteção do nosso corpo. Então, o sistema linfático é composto, tá, por uma rede de vasos. Veja bem, esses vasos não são vasos sanguíneos, são vasos mais superficiais. Estes vasos não têm a pressão de um órgão, como tem o sangue, a questão do coração. Então, o líquido que transita pelos vasos linfáticos é chamado de linfa. Então, a linfa tem, em primeiro lugar, a função de recolher o excesso líquido que ainda fica entre as células, em todos os tecidos, e conduzir para a parte superior do nosso corpo, junto praticamente aqui na a cintura escapular e próximo ao ombro esquerdo e direito, jogar, se comunicar com os vasos sanguíneos, através das veias, e esse excesso líquido passar para o sangue. Então, os nossos vasos linfáticos, eles têm válvulas para impedir o retorno da linfa. Então, vai indo, mas por que vai se deslocando? Justamente pelos movimentos do corpo. Se tu já ouviu falar, se tu já fez tal massagem linfática, o que a pessoa está fazendo? Está pressionando, tá, os membros da pessoa, perna, tal, para fazer com que, porque circule essa linfa, porque a pessoa talvez tenha pouca mobilidade, tá? Seja uma sedentária ou fique muito tempo sentada e está vendo que as pernas estão inchando, está dando um incômodo. Por quê? Porque é necessário, então, um movimento muscular para a linfa se direcionar. Tá? O sistema linfático
Ele é, além de coletar o excesso líquido, então fazer a regulagem hídrica, ele também é o caminho de células de defesa do sistema imune. Tá? Ele também vai transportar lipídio. A principal via de lipídios, vitaminas, que são solubilizadas em lipídios, lembra quais são? Vitamina A, né? Importante para manter, né, os nossos bastonetes, aquelas células que são, vamos dizer, bem sensíveis à quantidade de luz, elas não precisam de muita luz, senão provoca cegueira noturna. Vitamina D também é lipossolúvel, importantíssimo para a absorção de cálcio. Cálcio, lembra? Não só para os músculos, para o esqueleto. Cálcio tem várias rotas metabólicas importantes com o cálcio, com esse. Tá? Então, A, D, E, tá? É uma vitamina ainda, né, de complexidade funcional, mas é um antioxidante. Então, evita que moléculas sejam oxidadas, ou seja, acabem, né, regulando a quantidade de elétrons nessas moléculas e elas ficam. Então, oxidação, tá? Está perdendo elétrons. E perdeu elétrons, ela perde funções. Então, a vitamina E é um antioxidante. Vitamina K. K. Dá quase um som, né? A, D, A, D. Essas são as vitaminas que estão circulando, vão para a corrente sanguínea via linfática. E a vitamina K para que serve? Coagulação do sangue. Coagulação do sangue. Então, o sistema linfático é constituído por uma rede de vasos linfáticos que se distribuem por todo o corpo e apresenta, tá, seções, vamos dizer assim, muito importantes, que são os linfonodos, que a gente chama, né, popularmente de gânglios, que se concentram, por exemplo, né, na linha abdominal, tá, também próximo da virilha, pescoço e debaixo dos braços, tá, onde tem muitos linfonodos. O baço, que também é muito importante para o sistema nervoso, desculpe, nervoso, sistema cardiovascular, ele também é muito importante no sistema linfático. Também o sistema imune precisa do baço. Então, vocês estão vendo na figura, aqui em detalhe, dizendo, ó, o líquido intersticial, o líquido entre as células, que banha os tecidos, junto com os leucócitos neles presentes, estão lá sempre, entra continuamente nos vasos linfáticos. Olha aí, ó, pega carona nesse transporte linfático. Pode ir ou retornar para outros sistemas. E aqui está o linfonodo, que é uma espécie de fronteira, onde toda a linfa é filtrada e vigiada por células do sistema imune. Tá? Amígdalas a gente hoje chama de tonsilas. Adenoide continua chamando de adenoide. Só para fazer uma correção ali da figura. Órgãos linfóides primários.
que é primário, então tem secundário? Tem. Primário, o que eles fazem? É local de formação e maturação de linfócitos. Formação e maturação de linfócitos. Nós já vamos comentar sobre os linfócitos. Então, formação principal, pessoal. Olha aqui, ó. Medula óssea vermelha. Nos adultos, a maior produção está nos ossos chate, né? Por exemplo, da nossa cintura pélvica, tá? Por exemplo, das próprias vértebras. Então, na medula óssea vermelha, é uma área que a gente diz que tem células tronco. Células tronco. Essas células tronco não são diferenciadas. Então, elas vão se diferenciar. Ali eu produzo, por exemplo, hemácias. Ali eu também vou produzir linfócitos. Os três tipos que a gente vai comentar depois. Tá? E ainda, eu vou produzir as plaquetas. Plaquetas. Então, vamos botar três personagens aqui, importantes da medula óssea vermelha, e esta que a gente pode verificar no tratamento de um câncer, câncer linfático, quando as células de defesa estão atacando o próprio corpo. Nós entramos com uma quimioterapia e radioterapia muito violenta para destruir a medula óssea vermelha da pessoa que está tendo problema. E vamos fazer um transplante de uma medula óssea vermelha saudável para a pessoa. Para tu ver que essas células tronco aí são importantíssimas. Se manterem e constantemente renovar todas essas células. Olha a importância. Além da medula óssea vermelha, nós temos o timo. E aí já vamos começar a comentar. Ó. É aqui que tem a maturação linfócitos, e por isso nós vamos chamar eles de T, linfócitos T, T de timo. Tá? Então, é uma categoria de linfócitos, é os linfócitos T. Muito bem. Aonde está esse timo, já vamos ver. Ah, mas então, é ali no nosso tórax. Tá? Medula óssea, como eu comentei, principalmente da cintura pélvica, na ponta, só na ponta dos ossos longos, o resto é medula amarela, de reserva de nutrientes. E, óbvio, o timo ali como local de maturação de linfócitos. Quais linfócitos? T de timo. Secundário, onde eu posso encontrar maturação e ação dos órgãos. Então, é chamado secundários, aonde então está acontecendo a nossa resposta imunitária. A gente vai ver os tipos de resposta imunitária. Tá? Aonde, ó, não comentei, o baço é comum tanto no sistema cardiovascular e para o linfático. Tonsilas, a região, então, da nossa garganta, adenoide.
Então, também na cabeça, principalmente na questão respiratória. Então, estão na parte, né, inclusive, superior aqui da cabeça, né, que se comunica com a região nasal. Por isso que quando dá, por exemplo, algumas pessoas são alérgicas à diferença de temperatura, alguns vírus podem, né, também estar presentes no ar. Então, a pessoa enche de secreções essa parte do crânio. Por isso, a dor de cabeça, é a famosa sinusite, enche de muco. Os linfonodos, que a gente chamava de gânglios, e o tecido linfático, que está por todo o nosso intestino delgado, fazendo a reabsorção, reabsorção de água e lipídios lá do bolo alimentar que se transformou numa pasta bem já atacada lá no intestino delgado, depois do duodeno. Então, tu vai reabsorver a água e os lipídios que estão aí e vigiar. E que tem muito vasos linfáticos no intestino delgado? É onde tu faz a absorção. Tá? E como tu liberou muita água, tu vai reabsorver essa água, mas também vai vigiar para não entrar micro-organismos. E ainda do próprio sistema digestório, nós temos o apêndice, como eu tinha comentado quando a gente falou em sistema digestório, é hoje muito mais um sistema imune do que propriamente função digestória. Aqui, ó. Então, apêndice, as placas de Beer no intestino delgado, baço, corotos, já tínhamos comentado os vasos linfáticos, o timo e a medula óssea está reservado como primários, formação, maturação, não resposta imune. Tá? Tá aí o timo, tá? Veja logo acima do coração, aqui está um mediastino local onde fica o coração. Tá? Então os pulmões aqui foram, né, pinçados para tu enxergar adequadamente o timo. Veja, está praticamente aqui, tá, junto à nossa clavícula, tá, junto aos ossos da clavícula. Então, uma área muito sensível. Linfonodos, área de resposta imune. Aqui uma fotografia do linfonodo. Aqui um esquema, né, uma arte com um esquema da chegada de vaso com as válvulas, ó, vaso linfático com válvulas, chegada e saída, e a linfa, quando passa por aqui, ela é muito vigiada, já dando nome de algumas células. Ó. Linfócitos B, quando eles amadurecem, eles são chamados plasmócitos, são grandes produtores de anticorpos. Macrófagos, já está dizendo, grandes fagocitários, destroem tudo, tá, que isso é estranho ali. Ó, linfócito T, que eu tinha comentado lá do timo, células dendríticas, via de regra para candidatos de vestibular, não cai, também são células fagocíticas. Ó, linfócitos B de novo, linfócitos B de novo, olha o macrófago, aqui é uma área mais externa, o córtex é mais externa, são regiões mais externas dos linfonodos. Veja a quantidade que o artista está tentando representar aí de células nesses meandros aí para vigiar
o nosso sistema linfático. E aí está do lado uma fotografia representando baço. Então, o baço também vai ser um órgão de resposta imune. Então, eu terei muitas células do sistema imune nos seus tecidos. Tá? Como eu posso classificar como eu entendo uma resposta imunológica? Tá? Então, tem várias categorias para tu entender. A resposta imunológica, ela pode ser primária, ou seja, primeira vez de contato. É a primeira vez que tu tem contato com algo estranho. O que é estranho? Bom, como existe desde o micro-organismo a moléculas, a gente chama genericamente de antígeno. Antígeno. A primeira vez pode ser complicadora para o organismo. Se o teu sistema imune não for muito resistente, tu pode vir a falecer de uma resposta imunológica primária ineficiente. Via de regra, a segunda vez de contato, ela é uma resposta muito rápida. Tu não tem nem sintomas, tá, em contato com esse antídoto. Então, esta aqui, mais eficiente, mais eficiente. Tá? Então, o que seria ideal? Puxa, se a gente tivesse uma resposta primária eficiente e tal, não te deixasse com sequelas, e a segunda vez tu nem vai ver, porque ela vai ser muito rápida, eficiente. Ativa. A gente diz ativa quando se produz a nossa arma secreta contra agentes estranhos, que é os anticorpos. Lembra que anticorpos são proteínas, e esses anticorpos são produzidos por células do sistema imune, que a gente vai ver. No caso, principalmente pelos linfócitos B e plasmócitos. Linfócitos B e plasmócitos. Passiva. Recebe os anticorpos. A criança está amamentando, ela recebe anticorpos da mãe. Ela está em desenvolvimento embrionário, ela recebe os anticorpos. Tá? Então, é passiva. Está produzindo, está recebendo. Um acidente com répteis. Tá? Teve uma picada, chama genericamente de cobra, serpente, e vai tomar um soro, tá, para esse veneno ser, então, bloqueado a sua ação. É uma resposta passiva. Tu não está produzindo anticorpos contra o veneno. Tu está recebendo. Inata. Inata. Nascemos com ela. Nascemos. Ou seja, por exemplo, né, nós temos a pele, camadas de proteção, nós já temos macrófagos, tá? Eles já sabem o que fazer. Mas produzir anticorpos para os vários casos que a gente vai, ao longo da vida, encontrando, então aí é adaptativo. Tá?
Então, a adaptativa é a resposta imunitária primária e secundária. Esta é a adaptativa. Humoral celular, aí depende do micro-organismo, tá? Então, a celular tem uma personalidade. É para células que foram infectadas por vírus. Tu tem que destruir a célula para o vírus, então, não se espalhar. E câncer, neoplasias. Ou seja, nós temos um sistema de proteção contra células que estão se multiplicando malucamente. Às vezes, não é tão eficiente. Tá? Mas vírus que está no interior de células, se o sistema imune percebe isso, ele destrói a célula com o vírus dele. E todo o restante, bactérias e outros seres que podem nos invadir, até moléculas, aí é chamado resposta humoral e não celular. Vamos ver um pouquinho de cada uma. Ó, uma resposta primária. Está aqui já agora os personagens. Macrófago. Grande fagocítico. Tem uma bactéria. Foi identificado como bactéria pelo quê? Pelos seus antígenos externos. Ela foi digerida, foi separado dentro do macrófago os seus antígenos de identificação, e o macrófago sai correndo, dizendo ali, ó, para um linfócito T, lembra lá do timo? Ó, este é um tipo, chamado CD4, que é o auxiliar. Sai correndo e diz, ó, CD4, olha aqui o que eu achei. Ó. Aí ele apresenta. Isso aqui é uma apresentação. Tá? Ele está apresentando moléculas de identificação de uma bactéria que ele digeriu. Está aqui o antigo. Assim que ele receber esse estímulo, esta célula vai avisar, olha aqui, ó, para outros linfócitos produzirem armas químicas contra aquela bactéria. Opa, aí entra linfócitos B. Ó, esta é uma resposta primária e é uma resposta humoral. É uma resposta humoral. Por quê? Olha os personagens. Macrófago apresenta linfócitos T. Avisam e estimulam os linfócitos B a produzir o quê? Anticorpos. Qual é a função dos linfócitos B? Produzir armas químicas exatas para um tipo de antígeno. O antígeno é um pouquinho diferente, tem que produzir pouco. Por isso que nós temos células de memória. De tudo que a gente passou de doença numa existência, nós temos células de memória para cada corpo estranho que a gente reconheceu. Para cada maleza do corpo, tem lá células de memória para não deixar acontecer os sintomas mais graves. Tá? Então, essa é uma resposta primária. Se isso aqui for muito lento, pode complicar a vida da pessoa. Tempo. Para tu produzir bastante anticorpos a partir dos linfócitos B, aí 1, 2 semanas. Então, quando existe grande produção, também vai aumentar a temperatura do corpo, sintomas que o corpo está reagindo. Produziu, liquidou com agente estranho, ó, aqui tem um agente estranho, aqui tem uma célula apresentadora
de pedaços desse agente estranho. Muito bem, as células morrem e ficam só as células de memória. Tá? Ó, células de memória. Qualquer coisa, ó, elas se multiplicam de novo, mas elas estão ali estacionadinhas. Veja que a quantidade de anticorpos vai diminuir. Resposta primária agora comparado com a secundária. Veja, a primária tu levou 7 dias para ativar muitas células, linfócitos B para produzir anticorpos. Eu produzi uma quantidade, veja que está marcando a quantidade de anticorpos, boa. Gerei células de memória, que são os anticorpos, ó, tipo G, E. Matei o bichano lá e tive depois um outro contato com o mesmo ativo. O que acontece agora com as células de memória? Clássico, ó. Quem vai atuar agora são células de memória. Eu já tive contato. Elas se multiplicam rápido e chegam ao topo ali, ó, não em 7 dias, 3, 4 dias. E olha a quantidade. Essa é a primeira infecção. A segunda vez que tu entrou em contato é tão rápido, tão eficiente. Por isso que a gente não tem sintoma ou tem sintomas brandos. E a partir de agora vai ser sempre assim. Então, a resposta secundária, tu já teve um contato prévio. Tu já te preparou. Tem células de memória, células, né, tanto linfócito B, T, de memória para aquele. Resposta ativa, por exemplo. O que é? Como eu disse para vocês, é a resposta em que tu vai produzir anticorpos. É isso que a gente quer, uma resposta ativa, rápida, que produz anticorpos e evite da gente adoecer. Então, por exemplo, uma resposta ativa. Eu, com a vacina, eu não quero que a pessoa fique doente, mas eu quero apresentar ao corpo dessa pessoa, né, a primeira vez, a primária, resposta primária, primeira vez de contato com o antígeno. Por exemplo, um vírus, uma bactéria. É a primeira vez. O que eu quero que o corpo faça? Tem uma resposta ativa e mais tarde ele faça o quê? Produza células de memória. É isso que eu quero. Caso a pessoa realmente entre em contato com o antígeno do corpo, vai ser uma resposta secundária. Sim. Ela é mais eficiente. Sim. Mais rápida. Sim. E não tem sintomas, ou tem sintomas brandos. É isso que a gente quer. O que a gente quer é, se a pessoa realmente encontrar esse micro-organismo, praticamente não fica doente. É uma resposta ativa. Então, produzir anticorpos e células de resposta passiva. Eu não vou produzir, eu estou recebendo soro, tá? Lá o recém-nascido pela placenta vai receber tanto imunoglobulina, que são anticorpos, materno, tá? O G, o A, através do leite. Tá? Então, caso clássico de produto de uma resposta passiva. Tu não tem célula de memória, tu tem que fazer tudo de novo se quisesse, né, ter estes agentes. Como se produz soro
antiofídio, né? Ou para qualquer outro animal que produza veneno e que a gente possa ter soro. Por exemplo, para aranhas, escorpiões. Tu vai injetar uma pequena quantidade de veneno em um animal que tem muito volume de sangue. Cavalo. Tu vai filtrar depois de um tempo o sangue desse cavalo depois que ele produziu muitos anticorpos. Né? Eles têm uma facilidade de produzir anticorpos contra venenos de ofídeos. Tu filtra, separa e fica só com o quê? Com o soro. Ou seja, é o plasma menos os componentes que deveriam coagular o sangue, a gente tira, né? E, óbvio, filtra tudo aquilo que não há necessidade de ter no soro. Então, ficamos concentrados com anticorpos. Passamos para a pessoa. Os anticorpos que eram do cavalo. E ela sobreviveu. Então, é uma resposta passiva. Na próxima, no próximo acidente, ela já vai ter resposta? Não, vai ter que tomar soro de novo. Esta é a questão que está por trás aqui do Enem. O que essa questão do Enem está comentando? Que, né, em situações distintas, A e B, eu tenho um processo de imunobiológicos 1 e 2, que o aluno já faz, o candidato já faz, vai para a figura e já separa. 1 e tá lá o 2. Tá aqui o 2. Atuam de forma semelhante em humanos e equinos. Tá? Em humanos e equinos. Então, olha lá. Eu peguei veneno, tá? E apliquei no cavalo. O que ele produziu? O que ele produziu? Anticorpos. Anticorpos. Tá? E ele produziu também o quê? Células de... Tá? Foi ativo? Foi ativo. Uma resposta ativa. Estou vacinando. Isso aqui é o quê? Um processo de vacinação. Eu estou provocando a mesma coisa que aqui. A pessoa produzir anticorpos e células de memória. É a mesma coisa. Então, ó, eu vou produzir anticorpos quando eu for vacinado e células de memória. Então, pois, confere imunidade passiva. Não, passiva é receber soro. Aqui, ó. Aqui é passiva. Aqui é passiva. Estou recebendo soro. Transfere células de defesa? Não. Se não, as células de defesa de um corpo estranho vai provocar mais problema para nós como um antígeno estranho. Não transfere células de defesa. Suprime a resposta imunológica. Ou seja, tu te vacina e perde a tua imunologia. Tu coloca veneno em pequena quantidade num cavalo e ele perde as células de defesa. Estimula o quê? A resposta primária, que é produzir anticorpos. Uma resposta ativa. Ó, é uma resposta primária ativa. Quero produzir, eu quero ter células de memória para não ficar doente. Agora a comparação, ó. O que é celular e o moral? Vamos começar com o moral que ocorre com mais frequência.
substâncias estranhas, toxinas, bactérias, tá? Entraram em contato com o nosso corpo. Quem é o personagem principal da imunidade humoral? Está aqui, ó. Macrófago. Vai tentar digerir e apresentar esses antígenos, chamando a atenção de quem? Do nosso amigo, ó, linfócito T, que amadurece no tipo, CD4, aquele meio xerife que nos auxilia a chamar as células que forem necessárias para continuar o processo imune, processo ativo. Chamou quem? Olha, vai chamar os linfócitos B. Nesse caso aqui, chamou os linfócitos B. Então, isso aqui é um linfócito B. Amadureceu lá, produziu e foi amadurecido lá na medula óssea vermelha. Ele começa a produzir anticorpos especiais para aquele antígeno. E aí ele vira uma fábrica de anticorpos. Ou seja, ele origina os plasmócitos lá no tecido, não no sangue, lá nos tecidos. Produz grande quantidade de anticorpos para destruir aquele agente estranho. Então, isso é uma resposta humoral. Personagem: macrófago, linfócito T auxiliar, linfócito B, plasmócito. Tranquilo? Vírus e também, por exemplo, células de câncer, células que vieram de um paciente por transplante, ó, tá? E também neoplasias. O que vai acontecer? Vai ter uma célula que vai apresentar esse antígeno estranho, provocado porque o vírus, quando entra numa célula, ele deixa para trás algumas moléculas na membrana. Então, ó, ou células transportadas não são identificadas como do corpo, ou células do câncer se modificam a sua membrana. Isso faz o quê? Ativa as auxiliares. Olha aqui, ó. Mesma substância, ó. A substância que alerta é chamado interleucina, de leucócitos. Inter-relação. Dois, deu sinal de alerta. Quem é que vai trabalhar? Linfócito B? Não, nós temos um outro personagem. É o tal linfócito T, tá? Matador, ou hoje chamado citotóxico. Citotóxico. Então, a responsabilidade desse T não é auxiliar, é destruir, produzir anticorpos e substâncias que matem esta célula que tem antígenos estranhos, porque foi invadida, por exemplo, por um vírus, ou é uma célula de uma pessoa que deu um tecido, um órgão para esse receptor, ou é uma célula que enlouqueceu lá, começou a se multiplicar, ela muda a membrana plasmática, então isso é uma neoplasia, o câncer, né? As células do câncer. Veja, o que eu quero alertar vocês para os dois sistemas de resposta. Número 2, a etapa número 2 é comum para os dois. Tem que chamar linfócito T auxiliar. É fundamental para os dois sistemas de resposta. Todos os dois sistemas de respostas vão gerar o quê? Células de memória. Células de memória.
tá? Posição 2 e posição 5 é comum para os dois. Produzir células de memória e alertar o sistema imune a partir do linfócito T citosol. T citosol. Certo? Então, na semana que vem, vamos ver doenças e como o corpo reage e quais são as mais perigosas, quem são os agentes responsáveis. Então, gurizada, até quinta-feira, então, no nosso próximo bloco aí de conversa ainda dentro, agora, olhando para os possíveis antígenos que o nosso sistema imune vai trabalhar. Gurizada, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.